Olá, boa tarde. Este é o programa Eclésia com um olhar sobre as memórias do Concílio Vaticano II, mas para já, a atualidade informativa. O 1º de maio está a ser assinalado num contexto de graves atentados contra os direitos laborais e a dignidade dos próprios trabalhadores. A denúncia parte das mensagens do Movimento Mundial dos Trabalhadores Cristãos e da Juventude Operária Católica. Nesta mensagem, o Movimento Mundial de Trabalhadores Cristãos começa por destacar a importância deste dia que celebra a dignidade dos trabalhadores e nela manifesta solidariedade e comunhão para com todos os homens e mulheres que atualmente sofrem graves injustiças nos seus lugares de trabalho. O documento denuncia alterações graves ao conceito de trabalho provocadas, no seu entender, por um poder económico neoliberal e um modelo mercantilista que resulta na precariedade laboral, no desemprego estruturante e massivo, na exploração e escravidão a que muitos trabalhadores se veem submetidos. Para os trabalhadores cristãos, a ganância de alguns está a gerar uma multidão de pobres e a provocar uma espiral recessiva. Também a JOC se pronuncia a propósito desta data cheia de significado para os trabalhadores para manifestar a sua preocupação pelo aumento do desemprego entre os jovens e pela falta de perspectivas para uma vida estável. O comunicado dá conta do desânimo entre os jovens, mas conclui que este não resolve nenhum problema, pelo que apela à união e ao espírito criativo dos mais novos para que se assumam no seu futuro e sejam verdadeiros protagonistas das suas próprias vidas. E a crise está a forçar muitos portugueses a sair do país. Porém, a escassez de oportunidades de trabalho e o não domínio da língua está a causar muitas dificuldades a quem chega aos destinos da imigração. Esta é uma situação que preocupa a Caritas Portuguesa e a Obra Católica Portuguesa das Migrações, que se reuniram em Lisboa com os coordenadores das missões portuguesas presentes nos países de acolhimento. A crise que se faz sentir em Portugal está a forçar a saída de muitos portugueses que rumam aos destinos tradicionais da emigração. Suíça, Luxemburgo, Reino Unido e Alemanha registram uma grande procura. Porém, as condições económicas e sociais não são neste momento as mais favoráveis ao acolhimento. Baixa qualificação profissional e o desconhecimento da língua são os maiores entraves à entrada no mercado de trabalho. É o caso da Alemanha, onde até abundam propostas de emprego. Agora, precisam principalmente de gente diplomada, portanto, que seja especialista num e no outro ramo, e depois o problema grande é a língua, saber a língua. E estas condições é difícil encontrar agora nesta camada de gente que desejaria partir, sei lá, aqui no caso para a Alemanha. Outros países dão já sinais de saturação no mercado laboral. Perante isto, a chegada de muitos portugueses esbarra com dificuldades acrescidas, lançando muitos em situações dramáticas de luta pela sobrevivência. Muitas pessoas vão e já não têm trabalho, quer dizer, quem está bem, as pessoas estão lá, encontram-se bem, mas é verdade que aconteceram fenómenos de pessoas que foram um pouco desprevenidas ou iludidas ou sem um pouco de segurança. E deram-se casos esporádicos, casos pontuais na Suíça de famílias, de pessoas que chegaram e que sentiram-se defraudadas, enganadas também por redes de angariação de trabalho fictícias, pessoas que foram com a esperança de encontrar um trabalho e depois não encontraram, e pessoas que ficaram numa situação muito difícil, concretamente pessoas que passavam porta em porta de trabalho, a dormir na rua algumas, bateram à porta das missões, outras dormiam nos espaços públicos dos comboios. No Luxemburgo já há 6% da população local inscrita no desemprego. E neste momento chegam muitos portugueses. Há um número de portugueses que chegam, e isso é muito preocupante e até injusto e ingrato, que chegam portugueses com um bom nível escolar, digamos, com uma formação universitária. Eu posso referir por experiência de trabalho, não é? Que me respeita particularmente, que chegam juristas, assistentes sociais, enfermeiros, psicólogos, e quando chegam a esse país, portanto, não preenchem os requisitos necessários, isto é, não falam uma das 3 línguas usuais, habituais do país, que são o luxemburguês, o francês e o alemão. O Reino Unido é também um destino cada vez mais procurado pelos portugueses e onde se registram já alguns casos de fraude nos contratos de trabalho e redes ilegais de angariação de mão de obra.
Há alguns casos que eu tenho conhecimento de pessoas que vão para lá enganadas, que lhes prometem habitação, que lhes prometem bons ordenados com bons empregos e que acabam lá depois sem ter resposta a isso mesmo. Essas pessoas acabaram por regressar a Portugal, visto que não conseguiram aquilo que queriam, mas mesmo assim é capaz de ainda existir uma grande tentativa de fraude, de causar fraude a algumas pessoas, mas que vamos tentar alertar, mesmo através dos meios de comunicação social, para que isso não aconteça e que tenham cuidado com essa situação. Esta é uma situação que preocupa a Obra Católica Portuguesa de Migrações e a Cáritas, que promoveram um encontro de reflexão sobre a imigração portuguesa na Europa, reunindo os responsáveis da Igreja Católica. Que não seja um encontro ocasional, mas que seja o primeiro encontro de uma relação muito estreita que daqui para a frente deve passar a existir entre capelanias e cáritas dos países onde estão os capelães a acompanhar os portugueses que se encontram na diáspora. O que nós pretendemos verdadeiramente é tentar criar alguma estratégia que dê resposta, portanto, envolvendo as nossas missões católicas, envolvendo as cáritas e instituições locais e, particularmente, envolvendo a Secretaria de Estado da Comunidade através dos consulados, porque são, portanto, os primeiros responsáveis a nível de Portugal para dar uma resposta às necessidades dos portugueses que estão lá fora. O Governo, que também se fez representar nesta reunião, anunciou que vai criar uma linha de apoio para quem quer partir e obter informações. Algumas ficam já de viva voz por quem está no terreno e conhece a realidade. Eu aconselho que as pessoas, antes de irem, se previnam, informando-se sobre tudo o que é possível saber, para depois terem uma certa segurança lá. Principalmente para estes que não têm ninguém que lhes sirva de protetor, digamos assim, lá, familiares ou amigos ou conterrâneos. Não vá sem ter um contacto seguro ou de alguém, isto é, família, amigos fortes, que não vá sem saber, sem ter um trabalho garantido. Que não vá para lá procurar trabalho lá, porque está muito difícil. São centenas de pessoas que procuram trabalho. Posso dizer que na nossa missão, nas missões católicas, todos os dias telefonam a perguntar se há trabalho. Todos os dias recebemos e-mails com currículos de pessoas daqui. Todos os dias, famílias que dizem aos seus padres não conhece ninguém, não pode falar com alguém. Portanto, que não vão sem terem algo sólido, isto é, sem saberem onde vão ficar, sem terem uma relação de acolhimento e sem terem um trabalho já específico. Este encontro quis colocar em comum a realidade vivida pelas comunidades imigrantes e abrir vias de diálogo e de coordenação pela conciliação de esforços e recursos, no sentido de melhorar as respostas de apoio a todos os que se veem na necessidade de sair do seu país. Espaço agora para a rubrica que tem vindo a marcar as terças-feiras. O Concílio Vaticano II é o mote para a conversa conduzida por Henrique Matos com o teólogo José Eduardo Borges de Pinho. Muito boa tarde, regresso a esta rubrica sobre o Concílio Vaticano II, com a sua análise dos tempos que levaram à sua convocação. Contamos com a presença entre nós do professor José Eduardo Borges de Pinho, da Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa. Obrigado por estar connosco uma vez mais. Podemos dizer que a questão ecuménica ganha grande força com o Concílio Vaticano II. Dizer também que este era um caminho que já vinha sendo percorrido, não tanto pela Igreja Católica, de alguma forma, não sei se me será correto ou não dizê-lo assim, é um comboio que a Igreja Católica apanha já a meio do seu caminho. De certa forma, em termos oficiais, sim. O documento mais aberto que havia antes do Concílio sobre essa matéria é um documento apareceu em 50, mas foi assinado em 1949, por Papa Pio XII, que permitia a participação de católicos sob determinadas condições em reuniões ecuménicas, mas sempre com a autorização da hierarquia. Portanto, foi uma primeira abertura que houve à questão ecuménica, de facto apenas aí, de alguma forma, reconhecendo que já existia muito mais
em termos de trabalho de teólogos, trabalho de pioneiros. Lembro do Padre Ivo Congar, o Abbé Couturier, e, portanto, a Semana de Oração pela Unidade dos Cristãos, embora limitada nas suas expressões, todavia já existiam, portanto, e outras coisas, e outros factos. O que havia, sobretudo, era um movimento ecuménico não católico, portanto, as igrejas protestantes e ortodoxas estavam já reunidas desde 1948 no chamado Conselho Ecuménico, ou Conselho Mundial das Igrejas, com sede em Genebra. E, portanto, esta realidade provocou alguma interpelação à Igreja Católica, no sentido de dizer este movimento, que até certa altura foi sempre considerado um movimento simplesmente protestante, de negação da verdade, até de tendência relativista, porque relativizava a única verdade, a verdade católica, de repente toma-se consciência no espaço católico, toma-se consciência de que, de facto, essa realidade merece uma outra atenção. Eu também creio que é importante relevar que o Papa João XXIII, com a sua sensibilidade humana, cristã, com a sua experiência, ele esteve no Oriente, portanto, ele apercebeu-se da riqueza do mundo cristão para além do espaço, digamos, ocidental estrito. O Papa João XXIII, com o seu sentido, com a sua intuição e com o seu sentido daquilo que é importante para a vida da Igreja, percebeu que realmente a Igreja precisava também de ar fresco, vindo do diálogo com outras experiências cristãs que, tendo embora os seus limites e os seus defeitos, que, no entanto, tinham também elementos importantes que poderiam ajudar a Igreja Católica a repensar alguns aspectos dos seus limites e das suas fraquezas. E isso explica que o Concílio Ecuménico nasce com esse grande horizonte também de abertura ecuménica e preocupação ecuménica, e, de facto, um dos aspectos fundamentais para a própria realização do Concílio, o seu significado e o alcance que veio a ter, foi a criação do Secretariado para a Unidade dos Cristãos, ainda antes da realização do Concílio, com o Cardeal Agostinho Bea, e, sobretudo, também com o Padre Ivo Congar, que teve um papel muito importante em vários documentos do Concílio e foi um elemento decisivo para um outro espírito em algumas questões que se vieram colocar no próprio Concílio Vaticano II. Este reconhecimento por parte da Igreja de algumas suas fraquezas e limitações funcionava, penso eu, na altura também como uma imagem forte que passava para o mundo, de uma Igreja algo fechada ou blindada, que se assumia detentora da verdade, e reconhecer que teria caminho a fazer, até de mãos dadas com outros, de outras sensibilidades, também seria uma imagem, uma mensagem importante que passaria para o mundo de então. Sem dúvida. Globalmente, e simplificando um pouco, a ideia global que transparecia de um certo modo de estar da Igreja na sociedade e, portanto, também face às outras comunidades religiosas, é de uma sociedade perfeita que está em relação com o Estado, uma Igreja que está institucionalmente organizada, que possui tudo aquilo que é preciso para testemunhar fielmente o Evangelho e, portanto, uma Igreja que não tinha ainda muita capacidade para perceber, estou a falar em geral, porque havia pessoas que tinham, que não tinha capacidade para perceber, digamos, os contributos, as intuições e as experiências de outros cristãos. Mas, simultaneamente, e aqui é que entra um fator que está sempre presente, nós raramente tomamos consciência dele ou falamos dele, é esta ação do Espírito que acompanha a Igreja. E de facto, no decreto sobre o ecumenismo, a primeira afirmação, que está logo no número 1, é precisamente o reconhecimento de que o movimento ecuménico recente, o movimento ecuménico moderno, é fruto da ação do Espírito de Deus. Portanto, isto é, esse reconhecimento das fraquezas é possível porque, de facto, a Igreja, na busca de fidelidade ao Evangelho, de repente também toma consciência de que ela está ao serviço de uma realidade muito maior do que ela própria. E, portanto,
algum desfazamento que já existia face à sociedade envolvente. Alguma incapacidade de perceber os tais desafios colocados por outras igrejas e comunidades. E também a percepção de que realmente o mundo estava a mudar. O mundo estava a mudar. Esta frase, há uma frase da Gaudium et Spes que é extraordinária, não me recordo agora o nome exatamente, mas fala precisamente à volta do número 52, 53, se não me engano, precisamente que fala que estamos diante de uma grande transformação do mundo. Isto há 50 anos, praticamente, não é? Menos qualquer coisa. Portanto, houve a clara percepção de que era necessário que os cristãos repensassem, os cristãos em conjunto, não apenas os católicos, repensassem o modo como se relacionavam entre si e respondiam aos desafios do mundo que estava em grande transformação. Havia aqui também que esclarecer, de alguma forma, as expectativas que as pessoas tinham em relação à caminhada ecuménica, umas que esperariam a unificação de todos numa única igreja ou numa única sensibilidade cristã, uma unidade na uniformidade ou uma unidade na diversidade, como parece ser hoje o caminho feito, o reconhecimento mútuo de cada um, dos valores e dos itinerários de cada um, chegando todos ao mesmo Pai. Havia também alguma confusão ou diferentes expectativas em relação a este conceito do que era realmente essa unidade que se queria atingir? Sim, nós devemos, no entanto, ter em conta os diferentes estádios ou situações. Claro que nós falamos aqui em Portugal, e em Portugal eu penso que a questão ecuménica nessa altura era uma questão quase irrelevante. Quer dizer, a maior parte das pessoas não a colocava existencialmente, até porque do ponto de vista sociopolítico as outras comunidades eclesiais não tinham um reconhecimento oficial. Claro que a situação era diferente em países como a Alemanha, como a França, portanto, e os grandes impulsos do movimento ecuménico vieram e vinham de pessoas que tinham já toda uma experiência, todo um questionamento que os levava a sentirem de uma forma mais aguda que o modo de pensar a fé e de refletir teologicamente em termos neoescolásticos já não bastava, que era preciso, de facto, ouvir interpelações muito concretas. Por exemplo, interpelações que vinham da própria valorização da palavra de Deus. Havia, na altura, antes do concílio, grandes teólogos, basta falar o Karl Barth, por exemplo, grandes teólogos não católicos que marcavam o ritmo de um certo pensamento cristão a nível europeu. Portanto, é sem dúvida um grande contributo das igrejas do centro da Europa que vivem o problema ecuménico de uma outra maneira, que faz levar a que a igreja sinta a necessidade de pensar a questão da unidade. Que unidade? Isso é um problema, de facto, que na altura e hoje continua a ser sempre uma questão, eu quase diria, em aberto. Portanto, nós sabemos, e na altura sabia-se, e isso motiva a preocupação da comunhão entre os cristãos no próprio concílio, e antes, nós sabemos que o Evangelho de Jesus nos pede e nos exige a busca da comunhão e da unidade. Agora, que modelo de unidade? Que formas e expressões de diversidade são possíveis? Este é um dos problemas centrais com que na altura já se debatia, mas que posteriormente, sobretudo, se passou a debater. Eu digo, na altura se debatia, mas na altura não era o problema prioritário, porque estávamos numa outra fase. Por exemplo, as grandes afirmações do Concílio Vaticano II nessa matéria começam por uma afirmação elementar, uma que eu citei há bocadinho: isto que acontece nas outras igrejas não é o mal, não é fruto do mal, é fruto da ação do Espírito. Ou, logo uma afirmação do número 3 do Decreto sobre o Ecumenismo: os outros cristãos, o que eu vou dizer hoje soa como uma banalidade, mas é uma afirmação central, os outros cristãos que não têm culpa da sua situação, da situação em que vivem, devem ser reconhecidos por nós católicos como irmãos no Senhor. Está lá. Como está lá também, já que falei em culpa, que não podemos considerar os outros apenas como os culpados das divisões dos cristãos. Nós também tivemos culpa, nós católicos, ao longo da nossa história, como hoje temos também, nas limitações que são feitas aos caminhos da unidade. E, portanto,
O que acontece? Havia, digamos, o concílio aí está nos pressupostos elementares. A questão concreta, que unidade queremos, que unidade é possível, é uma questão que se vai levantar com outra acuidade, à medida que depois se vai avançando em sinais de comunhão, se reconhecem aquilo que já existe em comum, onde é que estão as divergências, e hoje, sem dúvida, essa é uma questão central e nuclear. Conseguir determinar, delimitar que tarefas prioritárias nos são pedidas a todos os cristãos para que essa unidade visível, necessária, mas suficiente, no sentido não é uma unidade uniformística, para que essa unidade se vá realizando, se possa concretizar. Muito obrigado. Olhamos então esta questão da caminhada ecuménica e da busca da unidade nos tempos que antecediam a convocação do Concílio, mas também em todos aqueles que se desenrolaram após esta magna reunião da Igreja. Foi a rubrica que olha o Concílio e que estará de volta à sua companhia na próxima semana. O Eclésia de hoje já sabe que este programa fica disponível na plataforma multimédia em agência.eclésia.pt, o sítio onde pode ter acesso a todos os programas Eclésia, bem como a toda a atualidade informativa. Fique bem e até amanhã, se Deus quiser.